Olá, pessoal, tudo certinho? Eu preparei uma revisão para vocês sobre um tema que não faz um tempinho a gente viu, que é radioatividade, tá? Que é um tema muito bacana, certo? Que eu até mandei lá no grupo de vocês um vídeo sobre isso. Radioatividade, tá? Eu preparei aqui um exercício para a gente revisar. Galera, radioatividade, a definição dela são qualquer partícula emitida pelo núcleo, partícula com massa ou sem massa, tá? Qualquer partícula emitida pelo núcleo de um átomo, é chamada de radioatividade. A gente fala de três principais, alfa, beta e gama. A gente fala dos nêutrons também, que são também radiações, tá? Vamos lá, pessoal. Então, eu preparei alguns exercícios aqui para a gente falar rapidinho sobre elas. Primeiro, com relação às emissões radioativas observadas no planeta Terra, assinale a alternativa correta. A emissão de uma partícula alfa resulta em um elemento situado em uma posição imediatamente à direita do elemento original da tabela periódica. Pessoal, a partícula alfa emitida, ela tem número de massa igual a 4 e número atômico igual a 2. Quando um elemento emite uma partícula alfa, o número atômico dele diminui em 2 unidades. Então, ele fica o elemento que é o produto da reação, ele vai ter 2 unidades de número atômico a menos que o reagente. A gente vai fazer um exercício prático disso. Então, um elemento químico com número atômico menor vai estar à esquerda da tabela periódica. Então, a primeira é falsa, tá? Porque quando ele emite uma partícula alfa, o elemento gerado vai estar 2 casas à esquerda, tá bom? Beleza? B. A radiação gama frequentemente acompanha a emissão da partícula alfa e beta. Tá? Vamos deixar um asterisco aqui, que essa aqui possivelmente é verdadeira. Pessoal, partícula gama são ondas eletromagnéticas, não tem massa, não tem carga. Tá? São ondas eletromagnéticas. A partícula alfa tem 2 cargas positivas, a beta ela é só um elétron. E aí, quando um átomo emite uma partícula beta, o número atômico do elemento gerado é uma unidade a mais. Então, quando um elemento químico emite uma partícula beta, ele aumenta o número atômico em 1 unidade. Radiação gama, ela é um excesso de energia que é emitido pelo núcleo. Não tem massa, não tem carga. É só um excesso de energia, tá? Letra C, pessoal. Raios gama são radiações eletromagnéticas de comprimento de onda superior ao da luz visível, cuja emissão não resulta em mudança no número atômico do elemento. Essa questão eu achei pesadinha, tá? Mas quis trabalhar com vocês. Não, pessoal. O comprimento de onda é menor, tá? Ela é uma radiação extremamente alta de energia. Então, o comprimento de onda não é superior, ele é inferior. Esse que é o problema, tá? Aqui na letra A, o problema era a direita, aqui o superior. D. As reações de fusão nuclear ocorrem com núcleos de átomos pesados, como urânio e tório, são bombardeados com nêutrons, quebrando-se em átomos menores e liberando a energia e radioatividade. Falso, tá? Isso que ele descreveu ocorre na fissão nuclear, tá? Fissão nuclear, átomos grandões, como urânio e tório, o plutônio também, são atingidos, o núcleo deles é atingido por um elétron. Isso faz com que o núcleo fique instável e se despedace em átomos menores, liberando uma quantidade assim, absurda de energia. Tá? Então é falso, porque isso não é fusão, isso é fissão nuclear. E decaimento alfa se deve à alta instabilidade do núcleo de hélio, o que faz com que esse se separe facilmente em núcleos menores. Não, pessoal. No caso do átomo de hélio, ele nem consegue emitir partícula alfa, ele é muito pequenininho. Partícula alfa é emitido por átomos maiores. Então, a alternativa certa é a letra B. A partícula gama, ela só é um excesso de energia emitido por um núcleo instável, tá bom? Pessoal, sobre grau de penetração dessas partículas, a gente tem esse exercício aqui, ó. Ao acessar um site da internet à procura de informações sobre radiações, o aluno encontrou a seguinte figura, tá? Ali, ó, tá, que a primeira radiação, ela não consegue passar por a radiação 1, né? Não consegue passar por um pedaço fino de papel, metal ou tecido. A 2 não consegue passar por uma chapa de metal. E a 3 é uma chapa grossa de chumbo, não consegue passar por uma chapa grossa de chumbo ou concreto. Na prática, pessoal, daí ele tá aqui, o exercício trabalha qual radiação é 1, a 2 e a 3, tá? Vamos lá.
qual das radiações é a mais energética e como ela é chamada? Aí ele está dizendo que qual radiação é mais energética? A mais energética é aquela que tem um grau de penetração maior. Então, grau de penetração maior vai ser aquela que só não vai passar pela chapa de chumbo ou concreto, tá bom? Vamos lá. Ele fala assim que a A é representada em 3, a mais energética, a radiação alfa. A mais energética é a 3, tá? Só que ela não é a alfa, a 3 é a gama. A 3 é a radiação gama. Para bloquear a radiação gama, a gente precisa de uma chapa de chumbo de cerca de 4 centímetros de grossura, que o chumbo é um metal muito denso, por isso que a gente fala do chumbo, ou uma placa de concreto cerca de 1 metro ou mais. Tá? Então, ela é muito penetrante. A 2 é a partícula beta. Ela não consegue penetrar, passar a tua mão. Ela tem um grau de penetração de cerca de 2,5 centímetros no máximo de pele, tá? Então ela não vai conseguir passar a tua mão. E a primeira aqui é a alfa, tá? A alfa ela não consegue passar por uma folha de papel, por um tecido, tá? A penetração dela já é bastante inferior, tá bom? Só em doses grandes que ela vai causar um pouco de malefício para nossa pele, mas em doses bem grandes. Então, olha, qual que é a mais energética? É a 3, tá? Que é a radiação gama, letra E. Beleza? A 1 é a menos energética e a 3 é a mais energética. Em termos de grau de ionização, a mais ionizante é a alfa, porque ela tem carga 2+, e a gama não tem carga nenhuma. Então, daí, em termos de grau de ionização, mais ionizante, né? A 3 é maior, a alfa é maior, tá bom? Galerinha, continuando aqui sobre leis da radioatividade, eu trabalhar mais 2 exercícios aqui. O primeiro, leis da radioatividade. A primeira lei fala sobre o decaimento alfa e a segunda sobre o decaimento beta. Olha esse exercício. O isótopo radioativo estrôncio 90 não apresenta natureza. Sua formação ocorre principalmente por causa da desintegração do bromo 90. Então, olha, o isótopo 90 do estrôncio ele não existe naturalmente na natureza, tá? Ele é produzido pela desintegração do bromo 90. Esse bromo 90 é resultando do processo de fissão do urânio e do plutônio em reatores nucleares ou em explosões de bombas atômicas. Aí ele fala assim, observe a série radioativa do bromo 90 até a formação do estrôncio 90. Então, olha, muitos elementos, pessoal, isótopos que são instáveis, eles vão sofrendo decaimento. Às vezes, em alguns casos, só uma partícula é emitida. Como a gente falou no exercício anterior, geralmente o isótopo lança a partícula gama, tá? E, além disso, tem as séries, principalmente elementos grandes, eles vão sofrer vários decaimentos, tá? Uma série de partículas alfa e beta e gama junto, tá? Ali ele fala aqui, ó, esse decaimento. Daí ele fala, o exercício fala, analise os dados exibidos nessa série, permite concluir que, no processo de desintegração, são emitidas. Vamos lá, pelo simples. Ele não mostra partículas gama, então aqui, ó, a letra C é falsa, ele não está mostrando ali, não aparece. Partículas alfa e nêutrons, não está aparecendo nêutron sobrando, porque quando emite nêutron, ele tem um N junto, N de nêutron. Aí é o seguinte, a gente fica em dúvida se ele emitiu partículas alfa e beta. Vamos olhar aqui, ó. Pessoal, quando o elemento emite partículas beta, o número de massa dele não muda, muda o número atômico. Vamos olhar, perceba que todos os reagentes e produtos aqui têm sempre o mesmo número de massa. Então, esse é um indicativo de que ele emitiu partícula, não emitiu partícula alfa. Porque quando ele emite partícula alfa, o número de massa diminui em 4 unidades. O número atômico em 2. Aqui o número de massa não mudou, então partícula alfa não emitiu. E além disso, o número atômico aumentou em 1 unidade. Quando um elemento emite uma partícula beta, o número atômico aumenta em 1 unidade. Essa é a segunda lei de radioatividade, que é a lei de Franjas, Russell e Sódio. Tá? Então, ele emitiu partículas beta. Então, olha, de bromo 90 para criptônio 90 foi emitida uma partícula beta, porque aumentou em 1 unidade o número atômico. De criptônio para rubídio, aumentou em 1 também, uma partícula beta. Mas também pode ser formado estrôncio 90. De criptônio para estrôncio 90 tem que emitir 2 partículas beta. Beleza? Então, a letra E.
ok? Sempre que o elemento emite uma partícula beta, o número atômico aumenta em 1 unidade. Se ele emitir 2 partículas beta, o número atômico aumenta em 2 unidades. Nunca mexe no número de massa. Tá? Terceiro exercício, pessoal, tempo de meia-vida. Em 5 anos, se não faltarem recursos alfamentários, o Brasil poderá se tornar autossuficiente na produção de radioisótopos, substâncias radioativas que podem ser usadas no diagnóstico e no tratamento de várias doenças, além de ter aplicações na indústria, na agricultura e no meio ambiente. O ouro 198, por exemplo, é um radioisótopo que tem sido frequentemente empregado na medicina nuclear no diagnóstico de problemas do fígado. Que eu falei do argônio lá no caso do Covid. O iodo é usado também para o diagnóstico aqui da tireoide, tá? A gente ingere esses isótopos no órgão, ou ele é injetado no órgão de interesse. Esse material se espalha pelo órgão e ele vai conseguir se espalhar nas partes sadias daquele órgão. E aí, com uma tomografia, você consegue ver aonde que tem esses isótopos pela radiação que eles estão emitindo, mapeando as partes que são saudáveis e as partes que não são saudáveis. Aí o exercício fala, supondo que um paciente tenha ingerido uma substância contendo 5,6 miligramas de ouro no 198, a massa remanescente no organismo desse paciente, depois de 10,8 dias, será igual. Aí ele deu o tempo de meia-vida do ouro. Tá. O que é a lógica, pessoal? Primeira coisa, vamos determinar quantas semidesintegrações deu tempo desse isótopo. A gente vai dividir esse tempo, o período vai ser o tempo dividido pelo tempo de meia-vida, tá? Para a gente saber quantas semidesintegrações ocorreram. Vamos lá. Qual que é o tempo aqui? 10,8. Tempo de meia-vida, 2,7. E fazendo a divisão aqui vai dar 4. Quer dizer que se passaram 4 períodos de desintegração nesse tempo. Então, vamos lá. Qual que era a massa original? 5,6. Quando passou um período de semidesintegração, a massa caiu a metade. Metade de 5,6, 2,8. Beleza, pessoal? Quando passa uma semidesintegração, a massa cai a metade. Essa é a lógica da meia-vida, tá? Quando caiu, sofreu o segundo período, caiu a metade de novo essa massa, 1,4. A terceira semidesintegração, caiu a metade de novo, 0,7 miligramas. E na última... marquei errado aqui, pessoal. No terceiro período, caiu 0,7. E no último período, no quarto período de semidesintegração, a massa vai cair a metade de novo, 0,35 miligramas. Então, qual foi a massa após esses 10,8? 0,35 miligramas. Porque cada período a massa caiu a metade, tá? Essa é a lógica da minha vida. Tá bom? Beleza? Último exercício para a gente encerrar. O decaimento radioativo do carbono 14 é de uma primeira ordem e a meia-vida é de 5.800 anos, aproximadamente isso, tá? Ali foi arredondado. Enquanto uma planta ou animal estão vivos, eles apresentam uma proporção constante de carbono 14 em relação ao carbono 12, que é o normal, tá? Em sua composição. Então, normalmente a gente tem carbono 14, numa pequena quantidade no nosso corpo. Essa quantidade é constante em qualquer ser vivo, tá? Qualquer ser vivo, essa quantidade é constante. Quando o organismo morre, como o exercício fala ali, a proporção de carbono 14 vai decrescendo, como resultado do decaimento radioativo. E a idade do organismo pode ser determinada se a proporção de carbono 14 remanescente foi medida. Então, quando o organismo está vivo, a proporção de carbono 14 é constante. À medida que ele vai decaindo, quando esse organismo morre, a pessoa para de absorver carbono 14 e o que tem no corpo dela vai decaindo. Se a gente conseguir medir a quantidade, como a gente sabe a média de um ser vivo, tá? Do nosso corpo, de uma alga, de uma madeira, a gente sabe a média, é só ir lá e medir. Se a gente encontrar um fóssil, é só medir a quantidade que tem lá no fóssil e comparar com o ser vivo.
a gente sabe a idade do ser vivo, tá? Pessoal, aí ele fala assim, ó, considere que a proporção de carbono de 14 em um pedaço de madeira antiga foi determinada como sendo 1/4 das árvores vivas. Qual é a idade da madeira? Então lá, pessoal, 1/4 é a mesma coisa que o quê? 25%, tá? Vamos lá. Quantas semidesintegrações leva para cair a 1/4 da original? Lá no começo, tem 100%. Quando o ser está vivo, a madeira está viva. A primeira desintegração vai cair a metade, 50%. Quando der a segunda semidesintegração, o segundo período, vai cair a 25% da original. Então, cada período de semidesintegração, a porcentagem, né, de carbono 14 na madeira caiu pela metade. Sempre assim, tempo de meia-vida. Quantas desintegrações a gente tem? 2. E aí, para achar a idade, é tempo, a idade, no caso, é igual o período, quantos períodos se passaram, vezes o tempo de meia-vida, tá? Qual que é o tempo? O período, quantos períodos se passaram? 2. Qual que é o tempo de meia-vida? 5.800 anos. Nosso tempo vai ser igual, então, a quanto? Vai ficar 11.600 anos. Tá? Belezinha, pessoal? Então, olha, tempo de meia-vida é um exercício bem bacana que talvez caia no vestibular aí, tá? Pessoal, minha revisão era essa, tá? Qualquer dúvida que tenha restado, entre em contato, conversa, a gente pode deixar o passar. Beleza? Por hoje era isso. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.